Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele o alto relevo faz de uma flor. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Pois é, esses versos foram ditos no ano de 1886 pelo poeta Olavo Bilac. O poeta parnasiano é comparado ao ourives, aquele profissional que lapida a pedra preciosa. Se você que está assistindo ao vídeo agora tem um colar, um brinco, um anel, observe essa peça e veja que ela foi feita com muito cuidado, com muito talento. Era assim que o poeta parnasiano era comparado. Ele era o artista da palavra. Para que saísse o verso perfeito, ele tinha que fazer o mesmo processo do ourives. Ele tinha que sofrer, que rimar, que limar, inclusive, como fala nesse poema do Olavo Bilac, até que o verso saísse perfeito. Acompanhe a nossa aula para saber mais sobre o parnasianismo e também o impressionismo no Brasil. Então a gente chega nessa aula de hoje aí já caminhando a passos largos para a chegada do século XX, mas ainda estamos aí no finalzinho do século XIX. A gente estudou na aula passada o realismo, né, e o naturalismo, o realismo trazendo ali o Machado de Assis, o grande Machado de Assis, né, o grande nome dessa fase realista, e o naturalismo trazendo o Aloysio Azevedo. Então, duas escolas que a gente estudou na aula passada, né? A escola que é o realismo, a tendência naturalista. Tá? Então a gente chega agora para falar de um momento da literatura que marcou esse fim do século aí, que é o impressionismo e na sequência o parnasianismo. Tá? O impressionismo, a gente tem só um poeta que é impressionista, né? O Raul Pompeia, Raul Dávila Pompeia. Ele é um escritor, né? Um escritor na verdade, e ele é difícil de encaixar ele em alguma escola literária. Mas ele tem características realistas, tem características naturalistas, mas, né, para estudo a gente classifica ele como impressionista, é um escritor impressionista. Tá? Quando vocês ouvem falar de impressionismo, é interessante que se diga que impressionismo tem a ver com memória, tá? É memorialista. Inclusive o livro do Raul Pompeia, o Ateneu, é um livro memorialista, que ele traz as memórias dele. Tá? Então eu vou fazer um parênteses aqui agora para falar para você sobre o impressionismo, que ele teve aqui no Brasil e também no mundo inteiro. O principal destaque dele não foi na literatura, né, escrita, mas sim, né, não foi na arte escrita, melhor dizendo, não foi na literatura, mas sim na pintura. Esse sim foi o maior destaque do impressionismo. Foi o momento que surgiu a fotografia, começou a surgir um estilo diferente de desenhar. Então aqui o quadro que inicia esse impressionismo foi o quadro Pôr do Sol. Se não me falha a memória, foi do Monet. Ele traz um pôr do sol diferente daquele pintado normalmente mais claro, né, mais realista, mais real, digamos. Ele foge um pouco. Os quadros impressionistas são aqueles quadros que a gente não consegue decifrar muito bem de perto, precisando sim um afastamento para a gente enxergar uma figura, né? Tem vários quadros, tem um canoeiro, por exemplo, ele é um pouco rabiscado assim, e quando a gente tem um distanciamento, consegue se ver mais o desenho. Então são quadros impressionistas retratando aí a impressão do artista, é a impressão que ele tem, né? Um detalhe que começou a aparecer nessa época foi a forma dos pintores fazerem as suas telas. Eles normalmente faziam em quadros
quartos fechados, né? Aí a partir daí eles começaram a sair para a natureza, né? Sair a campo aberto, digamos assim, para trazer as impressões deles para o desenho, né? Outra coisa que mudou é aquela fotografia da imagem central no quadro, né? Mudou um pouco, ficou mais aberta a imagem e o desenho de uma pessoa, por exemplo, ficando um pouco mais deslocado do centro da imagem. Então houve esse tipo de mudança na forma de desenhar, na forma de pintar os quadros, tá? Então o maior destaque do impressionismo foi na pintura, né? Aqui no Brasil, então, na literatura, né, na arte escrita, tivemos aí Raul Dávila Pompeia como o principal nome, né? Ele, só ele, né, não é nem principal, é o único escritor impressionista, trazendo aí o livro O Ateneu. O Ateneu é um livro que fala sobre um colégio interno, né? Como é um livro, como eu falei, impressionista, ele traz as memórias. Então esse colégio interno foi um colégio que o Raul Pompeia estudou, né? O chamado Colégio Abílio, no Rio de Janeiro. E ele critica muito esse colégio, né? Então ele usa, através do personagem Sérgio, que é ele, né? Esse livro é uma autobiografia que ele faz dele mesmo, né? Aí ele entra nesse colégio Ateneu, um colégio interno, e ele denuncia ali tudo de mal que existia nesse colégio, né? Desde o homossexualismo masculino começou a aparecer na literatura nessa época. Então ele falava que, até ele usava o termo, né, os afeminados eram violentados pelos mais fortes, né? Então aquele ambiente ali proporcionava uma situação que as pessoas acabavam virando homossexuais, digamos assim. Naquela época, então, tinha muita discriminação quanto a isso. E os abusos, né, o autoritarismo do diretor, o Aristarco, ele criticava muito aquele colégio interno Ateneu. E no fim do livro, né, o Ateneu pega fogo. Então esse livro tem um caráter de vingança, que o Raul Pompeia sofreu, né, as coisas que ele sofreu nesse colégio interno Abílio, ele transfere para esse livro, né, num tom ali de sátira, né, muitas vezes ridicularizando o Aristarco, que era o diretor, o Mão de Ferro, e mostrando ali tudo o que ele passou de ruim. Então são memórias do autor descrevendo. Lembro também que ele foi muito criticado por escrever isso pelo Olavo Bilac, né? O Olavo Bilac, autor parnasiano, ele que estudou nesse colégio Abílio e desmentia os relatos do Raul Pompeia. Então o impressionismo é isso, e lembrando que é o mesmo contexto do realismo, porque aconteceu na mesma época, e o contexto histórico é o mesmo, é fim do século, a abolição da escravatura vai acontecer, a proclamação da República. Então é um momento movimentado, essa fase aí do impressionismo, onde ele escreveu, né, esse livro, O Ateneu. Até esse livro, se eu não me engano, tem na sala ali, quando voltar a aula presencial, a gente pode conferir ali, O Ateneu, do Raul Pompeia, um livro famosíssimo, leitura obrigatória em alguns vestibulares, tá certo? Caminhando um pouquinho para frente, a gente chega na próxima escola literária, que é o parnasianismo, né? O parnasianismo, que é um movimento, digamos, franco-brasileiro, né? Ele surgiu na França e teve aqui no Brasil também. Então a gente pensa, né, que esse movimento, ou os movimentos de literatura, geralmente vêm de Portugal, né? Esse não, esse veio da França, né? Fez muito sucesso na França e foi trazido aqui para o Brasil e fez muito sucesso aqui no Brasil, né? Com Alberto Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia, esses escritores aí são parnasianos. Então o parnasianismo, ele traz
né, uma poesia, parnasianismo é somente poesia, uma poesia totalmente desvinculada. Então, observemos que é a fase aonde estamos aí passando a fase realista, tá? Então, o realismo ele teve sua caracterização na prosa, começando em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E em 1882, né, o Teófilo Dias lança Fanfarras, que inicia o movimento parnasiano, a escola parnasiana, o parnasianismo. Tá? Então, muitos professores dizem que, por ser nessa mesma época, que o parnasianismo é o realismo na poesia. Mas não é bem assim, isso já foi questão de vestibular, questão de concurso, e é um erro. Tá? Então, o parnasianismo é a poesia dentro daquele período realista. Não tem nada a ver a poesia parnasiana com o realismo. Então é um erro, repito, dizer que o parnasianismo é o realismo dentro da poesia. Não. No realismo não teve poesia. Teve sim o parnasianismo, que foi um movimento literário junto daquele período ali do realismo. Né? Espero que tenha ficado claro isso. Então, o que os parnasianos buscavam? Eles buscavam unicamente a perfeição formal. Bom, pessoal, estou voltando aqui, deu um problema no vídeo. A gente estava falando aí sobre o parnasianismo, que ele não é um movimento nacionalista. Quem é nacionalista é somente o Olavo Bilac. Então, o parnasianismo não tem nada de nacionalismo. O objetivo é a arte pela arte, somente isso, a busca da perfeição formal é essa busca aí que os parnasianos estão atrás, tá certo? Então, temos na literatura duas escolas, somente duas, que têm o nacionalismo como característica. Uma é a primeira fase do romantismo, que a gente já estudou, a parte do indianismo, e a segunda a escola é o modernismo, também a primeira fase do modernismo. Tá bom? Então não confunde, já foi questão do vestibular isso, o parnasianismo ele não é nacionalista, só o Olavo Bilac é uma característica individual dele. Aliás, o Olavo Bilac é o patrono do serviço militar obrigatório, né? O pessoal que serve o quartel, que vai ter que servir, né? Tem que agradecer aí ao Olavo Bilac, ele que criou isso aí. Ele, muito nacionalista, também criou o hino à bandeira, né? Acredito que todos conheçam o hino à bandeira, salve lindo, pendão da esperança, salve símbolo, Augusto da paz. Então essas palavras aí foram feitas, né, pelo Olavo Bilac, a letra dessa canção. O Olavo Bilac é conhecido como o poeta das estrelas. Então isso é importante você saber. Tem o poeta da saudade, que é o Casimiro de Abreu, o poeta dos escravos, Castro Alves, e o Olavo Bilac é o poeta das estrelas. Ele que escreveu a Via Láctea, um texto que ele fala aí, ele conversa com estrelas, e um outro antagonista ali fala com ele o que dizer de alguém que fala com estrelas, né? Tresloucado és, e ele responde: só quem ama tem ouvidos para ouvir e entender estrelas. É um poema muito famoso, se chama Via Láctea. É o poeta Olavo Bilac, então é o poeta das estrelas. Também temos um outro nome aí do parnasianismo, que é o Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira, ele que é o mais parnasiano de todos. Então vejam bem que o Alberto de Oliveira é o que mais fez poemas com características do parnasianismo. O Olavo Bilac é o principal nome, mas aquele poeta mais frio, mais parnasiano é o Alberto de Oliveira. Claro, ele não teve todo o destaque do Olavo Bilac. O Olavo Bilac, digamos assim, ele era peixe, né, da sociedade, todo mundo gostava dele, todo mundo queria estar perto dele. Mas o Alberto de Oliveira tem o seu valor aí na literatura, no parnasianismo. Tá? E temos também Vicente de Carvalho, Francisca Júlia, que são nomes também, nomes menores
desse movimento parnasiano. Então, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e o último, Raimundo Correia. Raimundo Correia é o poeta das pombas, também importante vocês saberem disso, né? O poeta das pombas é o Raimundo Correia, levando em conta esses nomes que a gente já citou, né? O poeta da saudade, o poeta dos escravos. Aí temos aí o Olavo Bilac, o poeta das estrelas, e o Alberto de Oliveira, né? Não tem uma classificação assim, mas tem o Raimundo Correia, que é do parnasianismo, que é o poeta das pombas. Ele escreveu, né, o poema As Pombas, por isso que ele tem esse apelido aí, né? Vai-se uma pomba, vai-se outra, outra mais. As pombas vão-se dos pombais, mas aos pombais elas retornam. Aí os versos do Raimundo Correia, tá? Vicente de Carvalho, o poeta do mar, né, que é o outro poeta dessa fase, e Francisca Júlia, fecham aí os nomes do parnasianismo. Então, são 3 principais nomes. A tríade parnasiana, que são os principais que vocês têm que saber, tá? Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, o mais frio, o mais parnasiano de todos, e fechando, Raimundo Correia, o poeta das pombas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês estejam acompanhando, né, até a semana que vem, na próxima aula de literatura. Um abraço e até lá. Tchau.